Vamos permanecer nesse tema importante, eleição amanhã. Estamos em contato agora com o professor de Relações Internacionais da UFRJ, Paulo Velasco, e também com o coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional em Defesa, Segurança e Inteligência da USP, o Alberto Pfeiffer. Faço uma pergunta para vocês, né? Maduro chegou ao poder em 2013, né? Tenta mais uma reeleição. A situação econômica do país é cada vez pior. A gente observou recentemente na Argentina, né, uma situação também continuada econômica. Houve a mudança, e isso acontece em qualquer país do mundo, natural, né? Já que as coisas econômicas não vão bem, a população não vai bem, há uma mudança, né? Alternância de poder. Desta vez, de fato, existe a grande possibilidade ou, como vocês já disseram, não dá para acreditar nas eleições da Venezuela? Bom dia, Marcelo, é um prazer conversar com vocês. Na verdade, em 25 anos de chavismo, né, o Chávez ascendeu ao poder em 99, né, é a primeira vez que vemos, de fato, né, uma eleição presidencial em que o regime pode ser derrotado, né. O Chávez teve vitórias importantes e contundentes, né, ao longo da sua presidência. O Maduro já disputou 2 eleições presidenciais, né, tendo vencido ambas, né, em 2013 e 2018. Em 2018, né, sem efetivamente, né, um candidato opositor firme, algo diferente do que temos agora. A oposição conseguiu se articular e se coordenar em torno do nome do diplomata González, né, Edmundo González Urrutia, né, que na verdade nem é um personagem muito conhecido, Marcelo, na Venezuela, né, basicamente, né, quem o sustenta, né, quem dá visibilidade a ele é a Maria Corina Machado, né, que já há 2 décadas, né, aparece como um dos principais nomes, né, da oposição no país, né. O que a gente sabe, né, ao longo desse histórico de 25 anos, né, é que a Venezuela, né, ela acabou buscando de alguma maneira e de vários artifícios minar, né, a participação ampla, né, dos opositores, né. É um país que tem um número impressionante de presos políticos, né, há perseguições de toda sorte, né, aos partidos de oposição, né, mas agora, né, em função de toda essa crise, né, de mais de 10 anos, econômica, social, política, né, parece que a população, ou pelo menos parte dela, né, está disposta a apoiar uma transição política, né. A grande dúvida que fica, né, é até que ponto efetivamente o governo do Maduro, né, que já se valeu, né, de tantos artifícios, né, que acabaram por deteriorar as franquias democráticas no país, né, de que maneira ele aceitará, né, uma eventual derrota nas urnas no dia de amanhã e permitirá efetivamente uma transição pacífica para um grupo opositor, né. Esse é o grande problema em um país em que sabidamente, né, a gente percebe de maneira muito explícita, né, que a democracia deixou de funcionar já há bastante tempo. Vale a pena lembrar que nas eleições anteriores a oposição sequer participou em função da manipulação das instituições, né? O governo Maduro, o governo de Chávez anteriormente, trabalharam pela articulação de instituições que respaldassem a sua manutenção no poder. Mudaram a Suprema Corte, mudaram as regras da Justiça Eleitoral, alteraram a composição do Legislativo, vedando a participação da oposição. Um processo paulatino de erosão das instituições democráticas, de vedação e censura à oposição, de banimento de adversários políticos, de impedimento de organizações sociais, partidos políticos, de manifestarem a sua insatisfação com o governo. E neste momento, quer dizer, na eleição anterior, chegamos ao cúmulo de governos diversos no Ocidente reconhecerem um governo alternativo na Venezuela, né? O Brasil mesmo deu credenciais para uma embaixadora alternativa, Estados Unidos rompeu relações com o regime de Chávez e de Maduro, enfim. Então, chegou-se a um ponto em que a oposição finalmente conseguiu se articular e participar do processo eleitoral, dadas as condições mínimas impostas, pode-se dizer assim, pelos parceiros internacionais da Venezuela. Vamos lembrar que a Venezuela participou de um exercício no ano passado, em conjunto com países europeus, com o próprio Brasil, com os Estados Unidos, em que se comprometeu a estabelecer um caminho mais transparente e mais igualitário para o processo eleitoral, em troca da recomposição dos seus fluxos de capitais comerciais, exportações, importações e financeiros. O país está em penúria econômica absoluta. Ela rompeu com certas normas desse acordo e isso afastou esses parceiros internacionais desses acordos de Barbados. E agora, nesse processo eleitoral, apesar de todos os impedimentos à articulação, a oposição consegue ter um candidato viável com grandes chances de ser eleito.
A questão é, no dia da votação, se todas as falcatruas comuns de acontecerem na Venezuela não vão ser utilizadas. Vedação da população de acesso aos recintos eleitorais, a existência de só uma urna para várias circunscrições, para os eleitores colocarem o voto físico, enfim, todas as dificuldades para que a população compareça e participe do pleito, como foi o caso dos 4 milhões de eleitores que estão no estrangeiro, dos quais apenas menos de 70 mil conseguiram se registrar a tempo de participarem do processo eleitoral, eleitores esses que naturalmente votariam na oposição. Agora, qual que é o clima, né, às vésperas dessa eleição? E já é possível traduzir, né, seja se Maduro ganhar ou se a oposição vencer, o que vai ser desse resultado para frente? Olá, bom dia. Pois é, né, a grande preocupação justamente é o que pode acontecer no país a partir de amanhã, né? Eu entendo que, independentemente do resultado, né, a situação política ela não será estabilizada, né, na segunda-feira, muito pelo contrário, entraremos em um período de incerteza. O clima, né, às vésperas da eleição, né, é um clima de bastante tensão, né? Temos visto, inclusive, né, o impedimento, né, de entrada de várias pessoas no país, né, o Maduro lançando mão do fechamento de fronteira, né, aeronaves que não puderam de fato, né, pousar em Caracas, várias pessoas foram deportadas, né, então é um clima tenso, né, às vésperas da eleição, né, como o professor Alberto muito bem colocou, né, a Venezuela está indo muito na contramão do que foi acertado no ano passado, nos chamados acordos de Barbados, né, no qual o governo do Maduro se comprometeu, né, a garantir eleições plurais, abertas, transparentes, representativas, né, mas não é isso que temos visto, né, inclusive muitos observadores eleitorais internacionais, né, foram impedidos, né, de acessar o país, né, ou simplesmente desistiram de ir, né, foi o caso dos observadores do TSE, né, depois das críticas que o Maduro fez ao sistema eleitoral brasileiro, né. Então há muitas dúvidas, há muitas interrogações, né, sobre como se procederá amanhã. Existe, por exemplo, o risco, né, de que haja algum tipo de restrição de circulação de pessoas, né, para acessarem, né, as mesas eleitorais. Não interessa ao Maduro uma grande participação de eleitores amanhã, né, especula-se que pode ser a participação recorde em décadas, né, alguns estão especulando aí que pode haver uma participação da ordem de 70% de eleitores, Soraya, né, lembremos que nas últimas eleições, em 2018, não chegou a 50% o comparecimento às urnas, né, quanto mais gente votar, maior é a chance do Maduro perder, né, ser derrotado, né? Então não interessa a ele esse grande comparecimento e pode haver, né, algum tipo de problema de circulação amanhã, né? Enfim, as táticas e manobras do Maduro, né, são bastante conhecidas, né? E a interrogação também, né, a grande incerteza a partir do que acontece no dia seguinte, né? Uma vitória da oposição, né, claro, exigiria do Maduro, né, a postura de reconhecer, né, o resultado das urnas, né? Isso é uma grande incógnita, né? Nos bastidores já há alguns meses, né, os governos de Brasil e de Colômbia, sobretudo a Colômbia, vem trabalhando por um possível pacto de convivência pacífica na Venezuela que garanta ao Maduro, né, e aos enfim, ministros do seu governo, né, aos seus apoiadores mais importantes, né, alguma espécie de anistia, né, para que não haja caças bruxas, não haja perseguição na Venezuela, né, contra o Maduro, né, e o seu governo. Isso poderia trazer algum tipo de paz e estabilidade, né. E, bom, evidentemente, né, o não reconhecimento de uma derrota nas urnas poderia levar a um cenário de conflagração. Não acredito, né, que os opositores se mantivessem, né, inertes, né, certamente as ruas seriam tomadas, manifestações poderiam ser reprimidas com violência, como já vimos em 2017, né, com dezenas de manifestantes mortos. É um quadro de grande dúvida nesse momento. Exato, é um quadro de fragilidade, de incerteza, porque não temos as garantias de que o processo será conduzido da maneira esperada, né, da maneira democrática, da maneira ampla, transparente, permitindo ao povo ter acesso às urnas e se manifestar livremente, mas certamente, se o resultado for muito apertado, haverá um período de grande disputa, de grande contestação do perdedor com relação ao vencedor. Se o resultado for um resultado folgado, aí será realmente o aspecto da transição. No caso de derrota de Maduro, vitória da oposição, já há essas conversações em curso para se permitir uma certa distensão e uma transição em que os próximos a Maduro, a sua equipe, tenham uma certa condescendência no tratamento, né, que não haja exatamente um clima de revanche, de vingança, mas que a Venezuela recupere a condição de governabilidade e de restauração dos serviços públicos essenciais e das condições econômicas para a população poder agir livremente quanto aos seus desígnios, digamos assim, né? O novo governo tem este objetivo, não há um objetivo declarado de revanchismo. O Edmundo
Gonzalez é um diplomata, então certamente é dotado dos apetrechos, das técnicas de negociação, de articulação para fazer essa ponte, e é isso que a Venezuela precisa hoje. Essa frente oposicionista, em caso de vitória, tenderá a ter uma postura muito mais assertiva, positiva e não de perseguição ao regime anterior. No caso de vitória de Nicolás Maduro, aí eu acho que nós esperaremos, sim, um recrudescimento das suas técnicas de governo, com a aproximação cada vez maior, a cooptação das parcelas da população que são fiéis ao bolivarianismo e dos articuladores e atores políticos próximos, né? Os setores do Estado, Forças Armadas, funcionários públicos, que estão hoje encastelados no aparato estatal, depredando de maneira corrupta. E outra coisa, acho importante também salientar, são as parcerias internacionais, né, com as, digamos assim, grandes potências. O regime de Maduro respaldado por Rússia, China e Irã, e o regime de uma eventual oposição com o apoio do Ocidente. Agradecemos então o professor Paulo Velasco e também o professor Alberto Pfeiffer. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Manhã. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Tudo de bom. Agora são 11h29. Repita. 11h29. Estamos fechando essa edição do Jornal da Manhã. Estive na companhia da Soraya Lawande. Valeu, Soraya. Obrigada, Marcelo Matos, e também aos nossos comentaristas, Bruno Pinheiro e também Mano Ferreira. Um ótimo sábado para você. Até a próxima edição do Fast News. Eu te espero lá, tá? E acompanhe as informações das Olimpíadas aqui na Jovem Pan. Até mais. Tchau, tchau.